Saudações, pessoal. Tudo certo por aí? Espero que sim. Hoje, dando continuidade a esses requisitos recursais, nós vamos falar ainda, mesmo que brevemente, sobre mais um requisito extrínseco de admissibilidade, que é conhecido como preparo. Preparo. Não é música de funk. Preparo. Não é. Assim como os outros, o preparo é também um requisito, é uma matéria cujo conhecimento não depende da provocação da parte. É uma questão de ordem pública, logo não está sujeita à preclusão. Então, se o tribunal, por exemplo, no primeiro momento conhece do recurso, mas depois nota que o recurso não foi preparado, o tribunal pode não conhecer do recurso, tá bom? Então, muita atenção quando vocês forem interpor o recurso. A ideia, portanto, de preparar o recurso significa que você vai custear as despesas inerentes ao processamento do seu recurso. Isso é preparar o recurso. Preparar não é botar um lacinho de fita no recurso, não. Preparar é você pagar uma quantia para que o seu recurso seja conhecido. Certo? Esse é um recurso, é um requisito extrínseco de admissibilidade. Já falei que é matéria de ordem pública e é possível você notar a disciplina do preparo lendo o artigo 1007. Diz lá o artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Várias palavrinhas aqui que a gente tem que explicar o que são essas palavrinhas. Então, preparo é o custeio das despesas do processamento do seu recurso. Isso é o preparo. Além do preparo, você tem outra despesa. Vamos ver o que é despesa? Vamos lá no 80 e... Cadê? Acho que é 82, ó. Das despesas. Salvo as disposições concernentes à gratuidade e justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. Então, o preparo é uma despesa processual. Você tem que pagar para poder interpor o recurso. Tá? Outra coisa que o 1007 traz para a gente é a ideia de porte de remessa e de retorno. Imagina que o seu recurso ele tem que andar 2 dias de barco para chegar lá em Manaus para o tribunal analisar o seu recurso. Obviamente que isso gera uma despesa. Essa despesa vai ser paga por quem? Pela parte que recorreu. Tá? Então, essa despesa não é o preparo. Esse é o chamado porte de remessa e de retorno. Então, quando interpuser o recurso, junta no recurso o preparo, além do preparo, o porte de remessa e de retorno. É a despesa que o tribunal tem para pegar o seu processo e mandar para lá para a capital e depois trazer o processo de volta. Porte de remessa e de retorno. Então, quando exigido pela legislação pertinente, estou lendo 1007, o respectivo preparo, tá, que é o requisito recursal, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O que é deserção? Deserção é a penalidade para aquele que, quando interpuser um recurso, não juntar a guia de preparo. A guia de preparo e a guia, o comprovante de pagamento dessa guia de preparo. Tá? Isso é deserção. Um recurso deserto é um recurso que é interposto sem o pagamento da despesa processual. Preparar um recurso é pagar a despesa processual atinente àquele recurso. Porte de remessa e de retorno é a quantia que o tribunal arca para pegar o seu processo e levar para um outro lugar e depois devolver o processo. Professor, mas PJE não precisa de porte, remessa e retorno. Muito bem, você falou certo. Leia comigo aqui o parágrafo 3º do 1007. Diz assim, ó, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno nos processos em autos eletrônicos. Por que não precisa? Porque você manda esse negócio por e-mail, pelo próprio computador, pela nuvem. O tribunal vai ter acesso ao processo sem ter que o correio pegar o processo e levar para lá. Então, preste atenção nessa frase. Nos processos judiciais eletrônicos, são dispensadas as despesas processuais. Verdadeiro? Não. Falso. O que se dispensa no PJE é o porte de remessa e de retorno. Você tem que juntar a guia de preparo, o pagamento dessa guia de preparo.
tá bom? Atenção a essa redação do 1007, parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em auto eletrônico, ou seja, prepara o recurso, você não vai pagar a despesa para mandar o processo, porque, por enquanto, a nuvem não cobra nada para mandar um processo para a capital, tá bom? Natureza jurídica, essa é uma questão que serve mais para os que estão mais avançados no curso, que já fizeram o curso de direito tributário. A natureza jurídica dessas despesas processuais, elas têm natureza de taxa, tá bom? Então, é um tema que se inclui no conceito de tributo, é uma taxa. Não é imposto, é uma taxa. Muito bem. O preparo ele tem que ser imediato e tem que ser demonstrado no momento da interposição do recurso, é o que diz a lei. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tá? Então, tem um princípio aqui que é um princípio da consumação dos recursos, a preclusão consumativa. Se você interpuser o recurso no primeiro dia do prazo e deixar para recolher o preparo no 15º dia, mesmo que seja dentro do prazo do recurso, acontece o fenômeno chamado preclusão consumativa. Por quê? Em razão desse princípio da consumação dos recursos. O 1007 diz, no ato da interposição do recurso, você tem que comprovar o respectivo preparo. Tá bom? Princípio da preclusão consumativa, princípio da consumação dos recursos. Existe uma outra coisa que decorre lá do artigo 6º, que eu sempre digo para você que você tem que ler esses artigos iniciais para compreender todo o código. Lá no artigo 6º diz, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Princípio da primazia do mérito, princípio da cooperação, ou seja, ninguém mais pode sacanear o outro. O tribunal não pode mais criar óbices para não ter que analisar o mérito do processo. Então, atenção. Como é que isso vai refletir aqui nos recursos, sobretudo nesse requisito chamado de preparo? Nós temos aqui algumas regras, olha só. Artigo 1007, parágrafo 4º. Diz lá, o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, quando for cabível, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Atenção! Jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? É aquela que autorizava o tribunal a não analisar o mérito das ações, né? Eles criavam obstáculo para não entrar no mérito da ação. Agora não, em razão desse princípio da cooperação, o que acontece é que o tribunal tem que se esforçar ao máximo para poder julgar o mérito e dizer se a pessoa tem razão ou não. Olha só como é que isso se reflete aqui. Vamos imaginar que o seu advogado tenha esquecido de juntar a guia de preparo. O que acontecia antes, em razão da jurisprudência defensiva, o recurso não ia ser conhecido, porque não tinha o preparo. Muito bem. Agora o que acontece? Imagine que o seu advogado esqueceu de juntar o preparo. O que vai acontecer? O seu advogado vai ser intimado para poder recolher o preparo. Na forma simples? Não, em dobro, porque tem que ter uma punição. Mas até a punição, a sanção, deserção, que é não conhecer do recurso por ausência do preparo, o CPC novo criou uma puniçãozinha leve, que é assim, ó, você tinha que pagar R$15 para poder interpor o recurso de apelação. Agora você tem que recolher 2 vezes. Por quê? Porque o seu advogado foi desidioso, ele não recolheu o preparo quando deveria ter recolhido no momento da consumação do recurso. Tá? Então, o recolhimento do valor dobrado das custas é uma sanção processual menos grave do que a deserção. Tá? Isso decorre do princípio da cooperação. O que é deserção, portanto? A deserção é uma causa de não conhecimento do recurso. E quando é que ela acontece? Quando o recorrente não recolhe o preparo, recolhe o preparo a destempo. O que é recolher a destempo? É recolher intempestivamente. Ele interpõe um recurso hoje e vai recolher e juntar o preparo no processo depois de muito tempo. Ah, mas eu paguei no mesmo dia. Não vale o pagamento, vale a apresentação do preparo no processo. Tá?
tá? Então, o que é deserção? Quando o recorrente deixa de efetuar o preparo, quando efetua o preparo fora do tempo, a destempo, ou quando efetua o preparo de forma irregular. Em todas essas hipóteses, a gente tem que lembrar da cooperação, segundo a qual, se houver algum vício no conhecimento do recurso, lá no 932, parágrafo único, diz assim, olha, se o relator constatar algum vício, ele tem que dar chance para o advogado consertar. Princípio da primazia do mérito, tá bom? E existe uma outra coisa que é a dispensa do preparo. Em determinadas circunstâncias, é possível que você seja dispensado de recolher o preparo. Essa dispensa, ela tem duas qualidades ou duas possibilidades de classificação. Existe uma dispensa objetiva e existe uma dispensa subjetiva. Objetiva é, este recurso não exige recolhimento de preparo. Exemplo, embargo de declaração, artigo 1023. Vamos ler lá. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Tá bom? Embargos são recurso diferente dos outros. Outra diferença que você está aprendendo aqui agora é que nos embargos não se exige o preparo. Por que é uma dispensa objetiva? Porque a lei diz que nesse recurso não se exige preparo. Então, não pode o regimento interno do tribunal exigir o preparo se a lei processual civil nacional não exige, ou dispensa o recolhimento do preparo. O que diferencia a dispensa objetiva da subjetiva? A subjetiva diz respeito à pessoa que interpõe o recurso e não ao recurso em si. Então, vamos ver quais são as dispensas subjetivas. Artigo 1007, parágrafo 1º. Diz lá, são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos por quem? A. Ministério Público. B. União, DF, Estados, Municípios e as autarquias desses entes federativos e também pelos que gozam de isenção legal. Basicamente, quem goza de isenção legal é quem demonstra para o juiz que não pode pagar as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. É o que pede a assistência judiciária gratuita, também conhecido como gratuidade de justiça. Então, preparo. A dispensa do preparo se divide em duas espécies. Uma dispensa objetiva, ou seja, o recurso interposto, independentemente de quem interponha ou oponha, não se sujeita a preparo. E uma dispensa subjetiva, ou seja qual for o recurso, essas pessoas não pagam, não estão sujeitas ao recolhimento do preparo. Quem são? MP, União, DF, Estados, Municípios, respectivas autarquias e quem goza de isenção legal. Por exemplo, a Defensoria Pública, ela goza de isenção legal para não ter que recolher o preparo, tá bom? Vamos ver, então, só essa questão da gratuidade que está prevista no artigo 98. Diz lá no 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. Desse artigo aqui, eu só queria dar destaque aqui ao parágrafo 5º, quando diz assim, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no custo do procedimento. O que esse dispositivo revela para a gente é o seguinte: gratuidade de justiça é uma exceção. Então, por que é uma exceção? Porque o próprio dispositivo que disciplina a gratuidade de justiça diz o seguinte: olha, quando for muito grave o caso, ao invés de você dispensar a pessoa de pagar a despesa, você dispensa só de um ato, como, por exemplo, só do recurso, só do preparo, só dos honorários periciais, por exemplo. Então, essa é a gratuidade. No artigo 99, diz lá o seguinte: o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo ou em recurso, em qualquer momento. Se você
você está num processo muito caro, aí acontece uma pandemia, um vírus muito forte que tira o emprego, tira a sua renda. O que você faz? Você peticiona os autos e fala assim, excelência, eu perdi a minha renda, não posso pagar a despesa. Então, se o juiz deferir, dali para frente, não retroage, né? É ex tunc, ex nunc, daqui para frente, você não tem que pagar mais despesas processuais. Nesse dispositivo, eu queria dar destaque a 3 parágrafos aqui, ó. Parágrafo 4º, diz assim, normalmente, quem não pode pagar advogado, normalmente recorre aqui, à Defensoria Pública. Mas você encontra, excepcionalmente, advogados que trabalham sem cobrar nada. Você pode fazer um contrato com eles dizendo o seguinte, ó, você fica com os honorários se a gente ganhar o processo. Então, você fica com os honorários que a outra pessoa pagar. Então, o fato de você estar sendo patrocinado por um advogado particular, não revela que você está cheio da grana, que está montado na grana. Não, pode ser um trabalho pro bono. Então, diz o 99, parágrafo 4º, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Tá bom? Por quê? Muitos juízes dizem o seguinte, ó, você está pedindo gratuidade de justiça como advogado particular, você está montado na grana. Não, depende do caso. Mas o que é mais relevante é o parágrafo 5º, diz assim, ó, na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Atenção, explicando. Eu sou parte do processo e tem meu advogado que está peticionando no processo. Eu sou beneficiário da justiça, tá bom? E aí, o advogado ele vai recorrer só dos honorários. Ele não vai recorrer do direito que eu perdi. Ele vai recorrer só dos honorários dele. Eu sou beneficiário. O meu benefício da assistência judiciária gratuita, o meu benefício se estende a ele? Não. É o que está dizendo aqui o CPC. Se ele quiser recorrer só de honorários, ele tem que demonstrar para o juiz que não pode pagar as despesas do processo sem prejuízo do sustento da família dele, certo? Então, é o que diz o artigo 99, parágrafo 5º. Leia com atenção. E, por fim, o parágrafo 7º, que diz respeito a também essa história da gratuidade em relação ao recurso. Diz lá, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar um prazo para a realização do requerimento. Então, presta atenção. Eu litiguei no processo, não como gratuidade de justiça, mas pagando o preparo, pagando as custas iniciais, honorários periciais e tudo mais. Quando chega no recurso, vem a pandemia e tira a minha renda. O que eu faço? Ao invés de recolher o preparo do recurso e o porte de remessa e retorno, eu digo o seguinte, senhor relator, eu não posso pagar o recurso, pagar o preparo, porque eu perdi meu emprego. O que acontecia antes? O desembargador relator, ele negava a gratuidade e, ao mesmo tempo, não conhecia do recurso, declarando a deserção, certo? Não pode mais isso. O que tem que acontecer? Se o relator indeferir a gratuidade, ele indefere a gratuidade e concede um prazo de 5 dias para o cara recolher o preparo. Aí ele recolhe o preparo, ou então recorre dessa decisão monocrática, por agravo interno, e vai para o órgão colegiado, e aí decide se tem gratuidade ou não. Se tiver gratuidade, processa. Se não tiver gratuidade, tem que recolher no prazo assinado. Se não recolher no prazo assinado, recurso deserto não será conhecido. Tá certo, gente? Esse é o famoso requisito recursal chamado de preparo. Meninos, deixa eu aproveitar então o tempo, já que a ideia é fazer aulas de meia hora, aproveitar esse tempinho que me foi dado aqui, para falar só sobre mais um requisito, que é a regularidade formal. Além de tudo isso, tempestividade, interesse, legitimidade, preparo e etc., você tem que fazer um recurso adequado, você tem que instruir o recurso adequadamente e protocolar o seu recurso no lugar certo. Para que você vai criar caso com o desembargador ou com o juiz, você já está brigando com alguém do tribunal. Você ainda vai ter que brigar agora para dizer, olha, eu interpus o recurso lá, mas tinha que ser interposto aqui, por favor, conheça. Não, vamos acabar com isso.
Então, um requisito importante do seu recurso é a chamada regularidade formal. A primeira questão que aparece aqui para a gente, é a seguinte: o recurso é interposto por escrito. Não existe embargos auriculares, não existe mimimi no tribunal. O que existe é uma petição que tem que ser interposta. Em caso, por exemplo, de pandemia, em que todo mundo está trabalhando em casa, não existe a possibilidade de você despachar com o juiz. Você tem que protocolar a petição e demonstrar na sua petição o que você quer dizer. Então, treine, pelo amor de Deus, escrevam, aprendam, sofistiquem a sua linguagem por escrito. Vocês precisam fazer isso para poder andar bem no direito. Então, primeira coisa que eu chamo a atenção na regularidade formal do recurso é que o recurso tem que ser interposto por escrito. Local da interposição. Aqui embaixo do vídeo eu vou colocar os dispositivos que eu espero que você leia. Você vai ver que, a depender do recurso, o recurso tem que ser interposto em determinado local. Às vezes, na instância ACO, outras vezes na instância de quem. Então, vamos lá. Eu vou dar só um exemplo aqui. O agravo de instrumento. Lá no artigo 1016, diz assim, 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Então, você não vai interpor um agravo de instrumento no primeiro grau. Você vai protocolar o seu recurso lá em cima já, no tribunal. Diferentemente, por exemplo, da apelação. Artigo 1010. A apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Você não vai interpor a apelação lá em cima. Você vai interpor a apelação aqui embaixo. Se você, no último dia do prazo, interpor a apelação lá em cima, você vai arranjar uma briga desnecessária com o tribunal. Pode ser que o tribunal entenda que você não cumpriu um requisito recursal e não vai conhecer dos recursos, por melhor que ele seja, por melhor que o direito seja, não inventa de encontrar briga com o tribunal, porque você interpôs o recurso no lugar errado. Então, esses dispositivos, 1010, 1021, parágrafo 2º, 1023, você tem que saber onde o seu recurso será interposto, tá bom? Além disso, em cada um dos recursos, nós iremos ver com detalhe as formalidades de cada um. Mas, basicamente, existe um que é fundamental. Você tem que demonstrar que a decisão contra a qual você está recorrendo está errada. Como é que se demonstra isso? Argumento. Você tem que ter um fundamento adequado, sob pena de não conhecimento do seu recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Tá bom? Algumas coisas assim, específicas sobre cada um dos recursos. No caso do agravo de instrumento, artigo 1017. O 1017 diz assim, a petição do agravo de instrumento tem que ser instruída com o quê? Aí você vai fazer o quê, gente? Quando você for interpor um agravo de instrumento, você pega esse artigo aqui, e vai ticando, vai fazer assim um checklist. Tem a petição inicial? Tem. Tem a contestação? Tem. A petição que seja a decisão? Pronto. Então, você tem que interpor o recurso com a instrução adequada. Se eu esquecer, professor, vai ser negado seguimento ao recurso? Não, em razão do princípio da cooperação. Por sorte, para os advogados que esquecem, existe o 1017, parágrafo 3º, que reforça a cooperação. Diz lá, 1017, parágrafo 3º, na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o 932, parágrafo único. Mas para que você protelar a apreciação do seu recurso, tá? Quanto mais diligente você for, melhor. Então, o agravo tem que ser instruído com essas peças, exceto se for o PJE. Nós iremos ver, quando formos estudar o agravo, como é que se instrui o agravo de instrumento, tá? Outro detalhe aqui sobre o RESP e o RE. O RESP e o RE, um dos fundamentos que autorizam a interposição desses dois recursos é quando há uma divergência entre dois TJs ou dois TRFs. O TJ de Rondônia entende que a melhor interpretação da lei é deferir o pedido. O TJ do Rio Grande do Sul entende que aquela mesma lei é indeferindo o pedido, ou seja, existe uma divergência, um defere e o outro indefere. Para que você possa interpor o recurso RE e RESP, alegando dissídio, divergência entre os dois tribunais, o que você tem que fazer? Demonstrar que os dois tribunais estão divergentes. Você junta um acordo daqui, você junta um acordo daqui para poder levar para o tribunal.
Essa é a chamada regularidade formal. A mesma coisa acontece com os embargos de divergência, que acontece dentro do Supremo ou dentro do STJ. Tem que demonstrar que as duas turmas estão julgando de forma diferente aquela mesma situação. Tá? E, por fim, em relação ao princípio da dialeticidade, eu recomendo muito que você leia 932, inciso terceiro, 1010, terceiro, 1016, terceiro, 1021, parágrafo 1º, 1029, inciso terceiro, do RE e do RESP. Ou seja, para interpor o recurso, você deve demonstrar argumentativamente que a decisão recorrida não é a mais adequada, ou seja, estuda, ou seja, aprenda a escrever de forma argumentativa, sem violência, sem agredir quem proferiu a decisão, para que você possa demonstrar para o tribunal que o seu direito é melhor. Se você não fizer isso, se você simplesmente copiar a petição inicial e colocar como se fosse apelação civil, seu recurso não vai ser conhecido. Violação ao princípio da dialeticidade. Então, se você tem algum professor chato que exige que você escreva muito e que você fundamente o seu posicionamento, esse professor, além de chato, ele está preparando você para o seu futuro, que é assim que tem que ser. Tá bom? Então, esse é o requisito recursal chamado de regularidade formal dos recursos. Até loguinho. Tchau, tchau.